Meus irmãos em Cristo da Igreja Presbiteriana de Natal, boa noite. Mais uma vez estamos juntos com a graça do Senhor, através deste canal que o Senhor nos permite nos falarmos mais uma vez. E mais um domingo longe do templo, mas não da igreja. A igreja continua ativa, como tenho mencionado, e a cada dia temos testemunhos disso. Meus amados irmãos, nós queremos que nesta noite o Senhor junto nos abençoe. E você é bem-vindo aqui nesta noite, a fim de que possa compartilhar conosco neste momento. IPN em família. É o culto que nós fazemos com nossa família e fazemos em espírito com toda a igreja reunida em suas casas, em seus lares, e estudando, meditando, orando, cantando, louvando a Deus e ouvindo a palavra de Deus. Nós vamos orar nesse instante. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos dar-te graça por Jesus Cristo, teu Santo Filho, e suplicar, Senhor, que nesse momento o Senhor esteja consolidando em nossos corações aquela certeza de que o Senhor está conosco, que o Senhor está presente aqui, em cada lar, em cada família, cada um que está nesse momento assistindo esse vídeo, Pai, através desse culto que prestamos ao Senhor. Dirija todas as coisas em nossas vidas, pois em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Meus irmãos, hoje nós teremos um momento muito especial nesse culto. Há algumas semanas atrás, nossa irmã Luzanir e Bernard, que trabalham na Inglaterra, pediram para dar um breve testemunho, um relatório à própria igreja. E nada melhor do que um vídeo gravado. Então, nesse primeiro momento, nós vamos assistir este vídeo que é enviado por esses nossos irmãos. E logo após vamos trazer a mensagem para a qual eu convido você, já pegando a sua Bíblia e abrindo no texto que está em Colossenses, no capítulo 3, nós vamos ler de 1 a 17. Colossenses, capítulo 3, de 1 a 17. Deus abençoe. O paz do Senhor, irmãos. Luzanir e Bernard. Nós moramos em Londres e, através do evangelismo, ministramos a palavra de Deus para pessoas de várias partes do mundo que vivem nessa cidade. Queremos agradecer a oportunidade de podermos compartilhar com vocês um pouco das nossas experiências. Um tempo tão desafiadores. Olá, irmão. Graças a Deus estamos bem, na graça. E apesar das circunstâncias, nós sentimos paz e não temos sido atormentados pelo medo. Sim, com certeza, muitas vezes sentimos tristeza, porque não tem como não ficar triste, né? Estar num lugar onde todos os dias várias pessoas têm morrido, onde famílias estão sofrendo. Mas a Bíblia diz que nós devemos chorar com os que choram, certo? Confesso que no início foi bem assustador. Quando as autoridades desse país anunciaram que muitos iriam a óbito como consequência do vírus, mas também pelo fato de não ter assistência hospitalar para todos e ventiladores. Eu fiquei muito triste com isso, com essa notícia, porque creio que todos devem ter direito a uma assistência médica. E nós não queríamos que viesse a acontecer aqui no Reino Unido o mesmo que aconteceu em alguns países vizinhos, né? Alguns países na Europa, quando não tiveram mais como atender a todos os pacientes nos hospitais, eles decidiram que os idosos iriam morrer sem assistência médica, para dar lugar aos jovens. Isso para nós foi um horror. Nós começamos a orar, hora de clamar ao Senhor. E aí veio à minha mente que quando eu estava no navio, anunciaram que viria uma grande tempestade. Então nós preparamos tudo, amarramos mesas, cadeira e etc. Mas nós também oramos, pedimos para Deus ter misericórdia. A tempestade, ela veio, mas ela não foi tão devastadora como estávamos esperando. Ao lembrar dessa experiência que eu passei no navio, eu me senti ainda mais incentivada a orar. Na mesma semana, nós recebemos um convite
por um grupo de irmãos da Suécia para fazermos parte de uma campanha de oração. Nós passamos a orar com ele todos os dias, às 12 horas, lendo o Salmo 91. E em nossas orações nós rogamos especificadamente, nós pedimos a Deus para que orientasse a liderança desse país, das decisões que eles iriam tomar, para que pessoas com condições nesse país abrissem seus corações para contribuir ao sistema de saúde. E principalmente oramos para que todos pudessem receber assistência médica e que os idosos não fossem aqui escolhidos para morrerem sem assistência médica. O Senhor atendeu nossas orações, tem atendido as nossas orações. E louvamos muito a Deus por isso. Uma das primeiras medidas que foi tomada é que os familiares eles não poderiam mais visitar os idosos nos abrigos de idosos que eles vivem, né? E as pessoas que trabalham também nesses abrigos, eles se mudaram para lá 24 horas, não indo mais nas suas casas, para também evitar de serem infectados e virem a infectar os idosos. Para que vocês entendam a realidade na Europa, a maioria dos idosos aqui, eles não moram com seus familiares, eles moram nesses abrigos, nesses asilos. Mas os familiares os visitam e eles são bem tratados. Porém, irmãos, o mais importante nisso tudo, nesse tempo, foi que através da leitura da palavra, o Senhor falou aos nossos corações que Ele é o nosso refúgio. Então, nós nos refugiamos nele. E nesse refúgio, nós temos a certeza que as nossas vidas estão nas mãos dele. E a nossa segurança, ela não está no sistema que governa ou não está também em obedecermos todas as regras, as instruções para não sermos contaminados. Claro que é muito importante obedecermos essas regras para não sermos contaminados. Mas que no final das contas, a nossa confiança é em Deus. Ele é o nosso refúgio. Ele é a nossa segurança. Nele é que estamos seguros. E aí é onde está a paz em tempo de tribulação. Os ministérios nas igrejas mudaram também. Os prédios estão fechados porque eles obedecem às direções do governo de manter o isolamento social. Algumas igrejas estão conseguindo oferecer os cultos online, estudos bíblicos, meditações, reuniões de oração, etc. E também muitos grupos foram formados através do WhatsApp. E através desses grupos a gente tenta ajudar uns aos outros como que é necessário. Como as pessoas não podem vir à igreja, alguns pastores saíram nas ruas com um sistema de som. Eles compartilham uma oração e um louvor, só por 5 minutos. Algumas outras igrejas colocaram um quadro branco para as pessoas irem escrever os seus pedidos de oração. E algumas igrejas, eles preparam comidas para dar às pessoas que moram nas ruas. Mas também aqui tem igrejas que eles não têm culto online, porque algumas pessoas não sabem como lidar com a mídia, com a internet. Então, o pastor telefona para todos os membros, no mínimo uma vez por semana. Nessas circunstâncias, para nós, em termos de ministério, também mudou. Todas as conferências, treinamento e algumas reuniões foram canceladas. As reuniões que não foram canceladas estão sendo feitas através do Zoom e outros mídias sociais. É por Skype o aconselhamento, terapia que Luzenir oferece. O isolamento social aqui é bem restrito. Só podemos sair para a farmácia, supermercado ou para fazer exercícios no local que moramos. Portanto, não temos permissão para nos encontrarmos com outras pessoas, dificultando o evangelismo. Mas graças a Deus pelo uso da internet em nossos dias, que nos permite evangelizar através do WhatsApp, Skype ou Zoom. Muitos de nossos amigos estão com muito medo
Eles não têm a certeza da vida eterna e têm muito medo de morrer. Para eles é muito estranho a ideia que existe um Deus preocupado com o bem-estar deles. Na fé deles, isso não existe. Então, dá para imaginar como eles se sentem muito só e perdidos nesse caos que estamos vivendo. Um deles foi confortado quando eu compartilhei o Salmo 23. Eu mostrei para ele o cuidado do pastor com suas ovelhas. Lindas elas, né? O pastor deixou as 99 ovelhas e foi atrás do que estava perdida. Essa pessoa que eu compartilhei o Salmo 23 veio de um país onde ele cuidava de ovelhas. Então, ele entendeu muito bem o significado de um bom pastor. Pensar em Deus como um bom pastor foi muito forte e significante para ele. Na Europa, muitas pessoas elas moram só. Na maioria, os solteiros não moram com seus pais, moram só. Então, eles estão se sentindo, é um tempo bem difícil para eles, porque eles não têm como sair de casa, não têm como se relacionar com outras pessoas. Então, nós, como igreja, aqui estamos telefonando para eles, né, dando assistência naquilo que a gente pode. E tem sido uma bênção. Eles têm sido abençoados e nós também temos sido abençoados com pessoas de várias partes do mundo entrando em contato conosco, querendo saber como estamos e orando conosco. Nós louvamos muito a Deus por isso. Concluindo, mesmo estando em casa, nós temos estado muito ocupados. Nós também louvamos muito a Deus, queridos irmãos, por vocês aí no Brasil, pelos cultos, porque nós temos acompanhado os cultos. E tem sido uma bênção para nós. Nós agradecemos muitíssimo as orações, os carinhos e a atenção para conosco. Estamos com muitas saudades e sonhando com o dia que possamos nos encontrar de novo. Por favor, mantenha contato. E fiquem firmes na rocha, que é Jesus, nosso Senhor. A tempestade, ela vai passar. Mas enquanto ela não passar, encontre refúgio nele. E queremos deixar como meditação o seguinte versículo da Bíblia. Isaías 26, versículo 3 e 4. Eu vou ler em inglês. You will keep in perfect peace him whose mind is steadfast, because he trusts in you. Trust in the Lord forever, for the Lord is the rock eternal. Tu conservarás em paz aquela... sinto muito de novo. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai sempre no Senhor, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Um grande abraço. Tchau, gente. Eu espero que você tenha gostado desse depoimento dos nossos irmãos, desse relatório. E é muito bom podermos orar por eles e por outras pessoas que trabalham fora do nosso país. Nós louvamos a Deus por suas vidas e suplicamos ao Senhor que os abençoe. Bem, agora nós queremos partir para a nossa meditação desta noite, nossa exposição do texto que estamos estudando. Desde março nós estamos estudando a Epístola de Paulo aos Colossenses. E cada noite nós temos feito a exposição de um texto, de uma porção das Escrituras ali. E o tema geral desse livro, nós percebemos isso, é a supremacia de Cristo sobre todas as coisas, sobre tudo. É Deus colocando Jesus Cristo num local onde homem algum jamais poderia ter imaginado, mas é assim que Deus vê seu próprio Filho, aquele que alegra o seu coração. E nesta noite nós queremos dar continuidade a essa exposição. Nós temos visto, né, que tanto nos estudos dos conectados,
que é baseado nesta mensagem, mas é um estudo preparado para você fazer com seu pequeno grupo. Nós temos visto o tema Cristo, ele é a verdade que dissipa toda a ilusão. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo fala. Ele vem dissipando a ilusão daquelas pessoas que imaginavam ser Cristo apenas algo muito menor do que Deus, uma pessoa que não tinha tanta importância assim, e que a sua mensagem, através do ensino de Epáfras, não era tão suficiente assim. Era preciso acrescentar vários ensinos, vários pensamentos. Então, o apóstolo Paulo, através do Espírito Santo, dissipa essa ilusão tão fútil destas pessoas, mostrando que Jesus Cristo é a suficiência de Deus. Nós, como cristãos, não precisamos de mais nada, não precisamos de outros ensinos, de outras filosofias, de outras manifestações, de qualquer legalismo, ascetismo, qualquer outra coisa para nos relacionarmos com Deus. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria. E hoje o nosso texto ele é fundamentado em Colossenses, no capítulo 3, de 1 a 17. E então o apóstolo Paulo aqui ele vai mostrar como então nós podemos obter e demonstrar o verdadeiro conhecimento de Deus, já que não é pela esta revelação especial a qual aqueles hereges diziam que eles tinham uma revelação especial, algumas pessoas só. Então Paulo diz, não, isso não existe. E ele começa a mostrar então de uma forma bem prática isso. Convido você a ler Colossenses capítulo 3, verso 1 a 17. Assim nos diz a palavra do Senhor. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês, imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, a ganância, que é a idolatria. E por causa destas coisas vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no vosso passado, quando costumavam viver nelas, mas agora abandone todas estas coisas, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente do falar. Não mintam uns aos outros, vistos que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, à imagem do seu Criador. Nesta nova vida, não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo em todos. Portanto, como o povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportando-se uns aos outros e perdoando as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo. E sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensine e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, sejam em palavra ou em ação, façam em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por meio dele graças a Deus Pai. Meus amados, lemos o texto então de Colossenses capítulo 3, de 1 a 17, onde nós vamos expor esse texto de maneira muito especial. Bem, meus irmãos, após Paulo ter expressado então o terrível erro que os hereges estavam tentando impor aos crentes naquela igreja de Colossos, e ele faz isso no capítulo 2, de 20 a 3, introduzindo a pessoa e a obra de Jesus Cristo para a necessidade de se obter um perfeito conhecimento de Deus. Ensinos médios e humanos, como filosofias, legalismo, miticismo, ascetismo, que diziam às pessoas ser necessário acrescentar a Cristo para poder chegar ao conhecimento de Deus. Isso não existe,
não é bíblico isso, e Paulo diz, não, nós não precisamos destas coisas. Então Paulo aqui do capítulo 3, versículo 1 até o capítulo 4, versículo 6, ele vai demonstrar o caminho para a maturidade. E esse caminho não é via aquelas revelações secretas ou disciplinas autoimpostas. Ela consiste em compreender e viver com base na morte e ressurreição do crente com Cristo. Como ele diz aqui no capítulo 3, verso 1, porque vocês ressuscitaram com Cristo, vocês estavam mortos e vocês ressuscitaram com Cristo. Os colossenses estavam tendo uma noção falsa da realidade celestial, como se fosse possível obtê-las através de esforços infrutíferos no plano terreno. Aquelas pessoas estavam assim alegando e muitos deles estavam aceitando aquela ideia. Foi por isso que Epáfras, muito preocupado com a situação da igreja, vai até Paulo, preso em Roma, e Paulo então, impedido de estar fisicamente com eles, manda, através de seu servo, uma carta que deveria ser lida ali em Laodiceia, e depois as cartas deviam ser trocadas. Muito bem, meus irmãos, tal conhecimento de Deus, então, e de uma vida verdadeira e espiritual, não vem por uma gnose, não uma revelação especial dada somente a algumas pessoas privilegiados que atingiram esse nível, mas sim de uma união conforme nos ensina capítulo 2, versículo 2 e 3. Lembram que Paulo se esforçavam para que eles estejam unidos em amor, alcance toda a riqueza do pleno conhecimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério, a saber, Cristo. E no versículo 3 diz, nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então, todos os crentes devem chegar a esse conhecimento, não somente algumas pessoas da igreja. Já era um grande erro que eles estavam tentando fazer, e hoje é exatamente isso. Tem grupos que apenas alguns têm esse tal conhecimento, e a palavra de Deus, em ensinos mais profundos, não é para todas as pessoas. Mas, irmãos, como se chega a tal conhecimento? Se não era como aqueles homens estavam falando, de uma revelação específica, especial, uma gnose, uma elevação de Deus, como é que aquelas pessoas podiam, como é que eu, o ser humano comum, vivendo lá em Colossos, como é que eu podia conhecer a Deus? E você, como eu e você hoje podemos conhecer a Deus? Da mesma maneira como Paulo fala, do mesmo modo como ele ensinou. Então é exatamente isso que Paulo vai detalhar, expor, do capítulo 3, 1 até 4, 5. Nos dois primeiros capítulos, vocês se lembram, ele nos levou a pensar tudo que Deus nos fez através de Jesus Cristo. E agora nos capítulos 3 e 4, como é praxe, fazer Paulo em primeiro lugar, ele tem uma parte bem doutrinária nas suas cartas, e depois de uma outra bem prática, ele mostra como obter tudo o que precisamos para uma vida que glorifica a Deus e abençoa a igreja. O nosso texto hoje se encontra aqui em Colossenses capítulo 3, versículo 1 e versículo 7. Então, o que nós precisamos fazer? Como obter esse conhecimento, se não vem por uma gnose especial? Então, Paulo nos responde em três maneiras muito interessantes, divisões bem claras aqui nesses textos. A primeira coisa que ele nos fala, está no versículo 3, de 1 a 4, é que nós precisamos reconhecer e aprender sobre a nossa posição em Cristo. Como é que Deus nos vê em Cristo Jesus? Nós precisamos acreditar nesta posição que temos espiritualmente em Cristo. O primeiro versículo do capítulo 3, verso 1, diz que nós já estamos em Cristo, estamos em ressurretos. No capítulo 2, verso 12, ele diz que nós morremos e ressuscitamos com Cristo. Em Deus, aconteceu exatamente isso assim. E outra coisa, aqui no versículo 1, ele diz que Cristo está assentado à direita de Deus Pai, com toda autoridade, com toda soberania, e é exatamente onde, posicionalmente, nós desfrutamos desta bendita companhia. E ele diz então, olha, procurem, pense nas coisas lá do alto, não nas que são para aqui da terra. Agora procurem, não somente para encontrar, mas procurem para apropriarem-se dela. São as coisas do alto, a pregação, o ensino que nos livram das coisas da terra.
Quantas vezes você vê uma igreja, um grupo, passando por um problema específico e alguém vem falar, não, fala contra a prostituição, fala contra a fornicação, fala contra isso, fala contra aquilo. E às vezes o pastor fica naquela, não é? E a tendência dele é falar muitas vezes sobre aquela situação. Bem, eu acho que ele tem que alertar a igreja, mas meus irmãos, não é as coisas da terra que vão nos dar um padrão de santidade. Não são as coisas deste mundo que nós vamos ingerir, vamos colocar na mente para nos preparar para uma vida mais santa. Mas exatamente nas coisas do alto. Como elas se contrapõem às coisas da terra e como elas nos ajudam. Então, meus amados, nosso ensino vem do alto. E nós devemos pensar nelas. A heresia gnóstica dizia que a revelação viria do alto. Eles tinham uma revelação especial de Deus. Bem, qual? Eles não tinham nada. Era fruto da imaginação deles, era coisas dos homens, era filosofia, era vãs sutilezas, era a argumentação que eles tinham. Não tinham revelação alguma. Mas o ensino que possuía, não é? Eles eram dados, não é? Aqui na terra mesmo. Agora, o ensino que a igreja de Colossos tinha recebido, esse era do alto. Esse era exatamente do alto, porque a Bíblia nos ensina, aqui especialmente como Paulo diz, que nós já vimos, né, aonde Deus o levou para administrar, para ministrar a ele, ao seu coração, essa palavra. Quem foi o primeiro portador dessas boas novas? O próprio Senhor Jesus, e ele mesmo diz, olha, o ensino não é meu, é do Pai, e vocês precisam crer nisso. Bem, versículo 3 e 4, então, após de falar que estamos mortos, ressurretos com Cristo Jesus, e que nós temos que pensar nestas coisas do alto, né? Verso 3 e 4 ele diz que vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo se manifestar, vocês serão manifestados dele. Meus irmãos, que significado absoluto e total da plena proteção de Deus e de Jesus Cristo. Você pode pensar em duas direções. Bem, os homens do nosso mundo nunca conseguiram compreender como é que o crente vive em Cristo. Como é que a gente pode apresentar uma vida diferente? Como é que um crente consagrado consegue viver uma vida que glorifica a Deus, mesmo em meio às adversidades? Meus irmãos, o homem natural nunca compreende como você, como crente, vive no Senhor. Porque para ele isso é loucura. Assim como não somente para os gregos, mas para todas as pessoas em nossos dias. Quando você fala que vive para Deus, no meio dessa geração, as pessoas acham que não é verdade, eles não conseguem compreender a dimensão disso. Mas Paulo diz que nós estamos escondidos. E é uma verdade que aquelas pessoas não podem compreender na sua totalidade. Por isso é que em Cristo um dia vai se manifestar e vai mostrar para todas as pessoas que somos verdadeiros filhos de Deus, no devido dia da manifestação da sua gloriosa glória. Agora, nós também em Cristo, não é? Pelo fato de estarmos escondidos em Cristo, é a segunda vez que Paulo fala a respeito de estarmos em alguma coisa escondida. E lá no capítulo 2, verso 3, ele diz que em Cristo Jesus estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento de Deus. Por isso, não é que Jesus Cristo é toda a suficiência. Toda a suficiência que habita nele, você e eu podemos usufruir. Estamos escondidos nele, e nele se esconde toda a sabedoria, toda a suficiência que há para que possamos glorificar e viver uma vida que agrada a Deus. Mas, meus amados, mais uma vez, enquanto nós vivemos neste mundo, há um modo de manifestarmos a vida do Senhor. É verdade que um dia Jesus vai manifestar que somos verdadeiros filhos de Deus, vai testificar isso. Mas no capítulo 3, versículos 5 a 11, o próximo momento, é o que Paulo fala, que nós podemos manifestar esse conhecimento de Deus. Um dia o Senhor vai fazer isso para todo o universo, que são os filhos de Deus. Mas nesta geração, nesse momento, você e eu podemos manifestar isso através do nosso conhecimento dele, através dos tesouros da sabedoria que nós aprendemos e usufruímos de Cristo. Então esta é a segunda coisa que Paulo quer nos falar nesta noite. A primeira coisa que nós vimos, então, é que nós precisamos identificar, reconhecer e aprender a nossa posição em Cristo. Posicionalmente, estamos mortos, estamos ressuscitados com Jesus Cristo.
Mas a segunda coisa que nós precisamos, que precisa acontecer conosco, para que possamos entender e aprender como obter esse conhecimento de Cristo, é que nós precisamos identificar e praticar os hábitos da nova vida em Cristo Jesus. Especialmente aqui neste mundo, nós precisamos identificar. Paulo ele vai nos dizer aqui algo muito especial, que nós, por termos morrido e ressuscitado com Cristo, nós temos uma nova vida. Nosso próprio Senhor Jesus já falou sobre isso. O Velho Testamento falava desse novo coração, dessa nova disposição de alma. E Paulo aqui, de uma forma muito especial, ele nos mostra o que é essa nova vida em Cristo. O versículo 5 nos diz então: façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Bem, aí você pode perguntar, no versículo 3 ele diz que já morremos com Cristo, que nós, vocês que morreram, que a vida está escondida de Deus. Se nós morremos, como é que nós vamos matar? Como é que vamos morrer novamente? Não, é que na realidade, meus irmãos, Paulo, ele era realista. Ele sabia que enquanto estivéssemos nesse mundo, com facilidade, nossos pecados ressuscitariam muitas vezes. A nossa carne, ela precisa ser crucificada a cada dia, porque Paulo então lhe diz assim: olha, vocês precisam fazer morrer estas coisas, porque você, posicionalmente em Cristo, você está morto e ressuscitado, mas no dia a dia, enquanto não chegar aquele dia que vamos ver eternamente com Ele, simplesmente os nossos pecados, a natureza humana, com seus vícios terríveis, sempre há de se manifestar, e nós precisamos manifestar isto. Meus irmãos, a nossa natureza terrena caída, ela produz aqueles vícios, aquelas coisas terríveis que a Bíblia nos fala. E Paulo aqui no versículo 5, ele fala 5 coisas, 5 vícios relacionados à nossa humanidade caída. E essa primeira menção que Paulo fala desses 5 pecados, 5 vícios, revelam o que o pecador é consigo mesmo. Mesmo que ninguém saiba disso, mesmo que ninguém perceba o que é o pecador diante de ele mesmo. Só ele conhece estas coisas. Então Paulo diz assim: olha, você precisa fazer morrer a imoralidade sexual que há em você. Você precisa fazer morrer a impureza sexual. Você precisa fazer morrer as paixões sexuais. Será que Paulo está nos conclamando a abstinência de você ser um celibatário ou você nunca se casar? Não, não é isso que Paulo está falando. Paulo não tem nada a ver, não tem nada errado com o sexo em si. Mas ele está falando com que facilidade nós agregamos coisas pervertidas ao sexo. Paulo não está falando contra o sexo. Não há nada errado com o desejo sexual do ser humano, ao qual Deus o criou desta forma. Mas o sexo em si não é errado. Mas com que facilidade é agregado coisas pervertidas a ele. E Paulo então fala a respeito dessas situações. E ele está tratando disso, meus irmãos, num contexto ao qual ele já havia dito que todas aquelas filosofias, ensinos errados daqueles homens, mesmo o ascetismo mais rigoroso, não tinham valor algum contra a impureza sexual, a impureza da carne. É por isso que então ele está nos tratando, está nos levando a pensar nesse assunto e colocou isso em primeiro lugar. Embora tantos outros vícios, tantos outros pecados são comprometedores e trazem problemas. Muito bem, o apóstolo Paulo, então, ele fala a respeito da ganância também, que é como um pecado de idolatria, que é uma coisa muito comum no próprio ser humano. Então, esses 5 pecados, 5 vícios, Paulo diz assim: olha, vocês têm, como humanidade caída, muita facilidade nessas coisas. E ele nos alerta: olha, é por isso que vem a ira de Deus sobre as pessoas que têm esse comportamento. Irmãos, não se trata de uma queda acidental, mas um estilo de vida. Não é um pecado isolado como uma dessas áreas que podem trazer a ira de Deus, mas o que ele está falando é que a ira de Deus se manifesta contra esse tipo de pessoas que tem esse comportamento e não busca pelo arrependimento e não está interessada em mudar de vida. Um dia a ira de Deus será facilmente identificada, mas nesta geração, nesta época, assim como o apóstolo Paulo, ao escrever aos Romanos, capítulo 1, verso 18, nos diz: a ira de Deus se manifesta contra toda a impiedade, se revela do céu, já, atualmente, no momento. Então Paulo, ele nos mostra que isso era um problema.
No versículo 8 e 9, Paulo agora relaciona mais 5 vícios que revelam no trato com outras pessoas, os quais também devem ser abandonados. Se no primeiro momento ele diz aquelas coisas internas, particulares, que só eu e você conhecemos, nós sabemos que todo mundo passa por isso, mas que só eu e você conhecemos quais são as nossas fragilidades nesta área. Paulo agora ele relata mais 5 coisas que revelam o nosso trato com os outros, e que todos percebem, e que todos notam em nós estas coisas quando elas são afloradas. E Paulo diz, olha, estas coisas precisam ser abandonadas. E é muito fácil sabermos disso. Primeira coisa que ele fala é ira. A ira que não se põe com o pôr do sol, é aquela ira que permanece, aquela raiva contida, aquela raiva que faz com que raiz de amargura surja no coração das pessoas. Indignação. Indignação é aquela atitude do nosso ser que nós nos sentimos tão indignos, nós achamos que somos tão dignos das coisas, e quando as pessoas não nos tratam como nós imaginamos que devemos ser tratados, surge em nós um milindre, surge em nós uma indignação. E como é fácil os relacionamentos com as pessoas se estragarem por conta disso. Maldade. O apóstolo Paulo nos fala de pessoas, não é que cometeu um ato de maldade, ou que é mal de vez em quando, mas é aquele comportamento que faz com que a minha vida seja moldada por isso. Tudo que eu faço, em suma, é visando alguma coisa má. Eu tenho aquela proposta, e quando eu causo mal às pessoas, eu não estou nem preocupado com isso. Se eu me sair bem, eu não tenho problema nenhum. A outra coisa que o apóstolo Paulo fala, a quarta coisa, é linguagem obscena, linguagem indecente. Eu posso imaginar, isto é, nem consigo imaginar o que Paulo diria de nossos dias. Quando você abre uma mensagem de computador, quando você abre um e-mail, alguma coisa, e você vê palavrões sendo escritos da forma mais indecorosas possíveis. Quantas pessoas, até no ambiente de igrejas, falam sobre isso. E às vezes quando as pessoas falam alguma coisa e percebem que eu estou por perto, ou que um pastor, desculpe, escapou. Eu costumo dizer, do coração, da boca do crente não escapa, transborda. A boca fala do que o coração está cheio. Se nós não estamos cheios de linguagem obscena, então essas coisas não vão escapar. E a última coisa, no verso 9, o apóstolo Paulo fala sobre a mentira. A mentira que caracteriza os relacionamentos modernos. Sempre foi assim, os homens sempre foram assim, mas, meus irmãos, nunca houve tanta falta de honestidade como em nossos dias. A mentira tem feito com que pessoas se magoem, se tristeçam, casais se separem. Tantas tragédias tem causado a mentira. Não só na área de negócios, mas em todas as áreas do relacionamento humano, a mentira tem tomado conta. João Calvino, a respeito desse momento, a vida do ser humano, ele diz assim, o velho homem é tudo que nós trazemos do ventre de nossa mãe. É tudo que somos por natureza. Nós somos assim. É chamado velho homem porque somos nascidos primeiro de Adão. E depois, então, somos renascidos por meio de Cristo. A única coisa que um homem santo e uma mulher santa pode produzir é uma criança pecadora, uma criança que tem um velho homem. E a não ser que Deus, em sua infinita misericórdia, possa agir nessas vidas, eles continuarão desta forma. Então, meus amados, no versículo 9 e 10, o apóstolo Paulo fala que tais vícios eram comuns na prática do velho homem. Mas vocês já foram despidos. Vocês agora se revistam do novo homem que possui novos hábitos. E este homem, novo homem, está sendo renovado em conhecimento, não por sentimento. O apóstolo Paulo fala no versículo 10 aqui, que é por causa do conhecimento de Deus em Cristo Jesus, é que nós vamos sendo renovados, reformados. Somos transformados pela renovação da nossa mente, não é pelos nossos sentimentos. Sentimento é uma coisa boa, mas não são eles que nos transformam, não são eles que mudam o nosso comportamento, não são eles que nos fazem a imagem e semelhança de Jesus Cristo, mas é simplesmente o nosso conhecimento de Deus, como nós aplicamos essas verdades de Deus em nossa própria vida. E Paulo diz que o plano eterno de Deus para todos os seus filhos, até o dia que ele voltar, é nos transformar à sua imagem e semelhança. E ele fará isso através da palavra de Deus. Versículo 11, o apóstolo Paulo, então, faz uma surpreendente revelação, a qual ele já tinha mencionado para os crentes daquela região. E ele diz que não há mais diferença quando se trata do nosso relacionamento com as pessoas que fazem parte da igreja. Versículo 11, ele diz aqui,
Nesta nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circuncisão e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo em todos. O que é que Paulo está querendo nos dizer com isso? Paulo ensina, meus irmãos, que a nova vida em Cristo neste mundo, ela fará diferença. Mas neste mundo, nós ainda vamos perceber essa relação defeituosa com os homens. Nós percebemos que os homens desse mundo, a vida desse mundo, sempre haverá esses problemas. Problema ético, grego e judeu. Problema religioso, circunciso e incircunciso. Problema cultural, bárbaro e cita. Bárbaro e cita era naquelas regiões, os romanos, os gregos, eles consideravam as pessoas que não eram. Assim como o judeu considerava quem não fosse judeu gentio, os gregos achavam que pessoas que não eram gregos eram bárbaros. E cita era a pior espécie de ser humano, quase chegando à besta fera. E há sempre problema social, escravo e livre. Paulo ele não está dizendo que essas coisas vão terminar quando a pessoa chegar na igreja, mas ela diz que na igreja, no novo homem, tudo deve ser diferente, porque já não há mais diferença. Nosso relacionamento, seja com quem for, Cristo é tudo e está em todos. Por isso que deve ser diferente. Ainda que o mundo se degladie, ainda que a gente saiba que não há filosofia política, partidária, social que possa mudar essas questões do ser humano. Em Jesus Cristo essas coisas elas podem ser diferentes e devem ser diferentes. Muito bem, meus irmãos, partindo para a última coisa que está aqui no versículo 12 a 17, nós precisamos também desenvolver um verdadeiro e saudável relacionamento com as pessoas da igreja, para mostrar que nós conhecemos a Deus, para manifestar Cristo a essas pessoas no mundo. Como é que Paulo, então, ele trata disso? No versículo de 12 a 14 aqui, ele fala que vocês, o povo escolhido de Deus, santo e eleito, revistam-se profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, suportando-se uns aos outros. Bem, o apóstolo Paulo, ele diz que os escolhidos de Deus, aqueles santos e amados que foram escolhidos por Deus, não pelos seus próprios méritos, mas por sua graça infinita e abundante, não basta apenas substituir velhos hábitos que talvez uma educação pudesse ajudar até deixar de lado por outros novos, mas ele é preciso ir muito além do que isso, especialmente no relacionamento de uns para com os outros. E existe outro tipo de revestimento de roupagem, a qual Paulo fala que é necessário para os santos. É necessário que você se revista, você que já deixou o velho homem, se revista destas questões. E essa roupagem não é uma coisa que a gente coloca por partes, vai acrescentando, não, ela é uma vestimenta. Ela já vem toda ali e vai se desenvolvendo à medida que nós vamos aprendendo essas coisas de Cristo. Verso 12 e verso 13, então, Paulo agora lista 6 atitudes que devem caracterizar o Filho de Deus. Ele fala de uma profunda compaixão. Meus irmãos, crentes precisam ter profunda compaixão. Não é só compaixão, de vez em quando, como nós temos às vezes no caso de uma catástrofe, de um problema de morte, mas essa deve ser a marca de um cristão. Ele deve ser sério, ele deve saber discernir certos casos, mas ele deve ter compaixão. Mesmo na situação mais difícil, a compaixão deve ser uma característica, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Bondade. O apóstolo Paulo não está falando de um ato em si de bondade. Ele está falando que bondade deve caracterizar tudo aquilo que fazemos. Todos os nossos pensamentos devem ser permeados de bondade. Humildade. Eu entendo que humildade é o dom, a virtude que mais nos identifica com Jesus Cristo. A mais que nos identifica com o Senhor é a humildade. Eu tenho falado isso por diversas vezes. Mansidão. Mansidão é um termo, assim como humildade, que no tempo de Jesus Cristo nem era atribuído a homens. Era vergonhoso. O romano não usava essa expressão para manso, para um homem. Ele era utilizado para animais bravios que eram domados, que perdiam aquela volúpia, aquela fúria. Então eles eram mansos. Jesus Cristo, ele diz assim, eu sou manso e humilde de coração. As duas coisas que os homens abominavam, Jesus diz, eu sou assim e você precisa ser assim também. Paulo fala também, meus irmãos, de suportar as queixas uns dos outros e perdoar. Bem, como é fácil em nosso meio as pessoas terem queixas. É mais fácil as pessoas se queixarem de você do que observar as suas virtudes. Há um ou dois vídeos atrás eu mencionei que você deveria ser desafiado.
especialmente nesse tempo de ausência das pessoas, ligar para alguém, falar com alguém, chamar no vídeo e falar para ela o que você aprecia nela, como você sente falta dela. É muito importante essas coisas, porque normalmente nós só observamos as queixas. Só a mim, como pastor, sempre que quando eu venho um problema de relacionamento, é porque alguém se queixou, é porque alguém fez isso, ou sempre volta-se a isso. E Paulo diz, olha, vocês precisam aprender a suportar. É isso que traz, essa falta de suportar essas questões, que nos traz indignação, porque achamos que não somos tratados como deveríamos. Bem, o apóstolo Paulo, então, ele fala, o que você faz com isso? Não é que você vai fazer vista grossa. Se você se sente ofendido, vai lá e acerta com aquela pessoa. Mas você tem que ter aquela atitude de perdão. O perdão não depende em si da pessoa vir pedir, mas uma atitude, uma disposição de coração. Agora, essa questão de suportar também, às vezes é visto muito a questão do pecado, do erro contra mim, das queixas, dos comentários. Mas suportar uns aos outros também. Como que você chama aquela peça que suporta um vaso na parede, suporta uma prateleira? Não é? Eu acho muito interessante que aqui nós chamamos de suporte também. Como nós deveríamos suportar as pessoas? Como nós deveríamos sustentar irmãos que estão desanimados, abatidos? Como nós deveríamos, ao invés de criticar com queixas, suportá-los, a fim de que eles possam vencer os problemas aos quais eles estão enfrentando? E, assim como Jesus Cristo nos ensina, nós devemos perdoar, e Paulo está se referindo a este ensino, assim como ele nos perdoou, porque é muito sério. Paulo diz, olha, você precisa perdoar. Lembre-se do que o Senhor falou, que se você não perdoar as pessoas que pecam contra você, também o seu perdão, Deus retém o seu perdão para com o seu pecado também. O verso 14, o apóstolo Paulo, então, terminando esta sessão toda especial, ele diz que é mais um revestimento que deve ser colocado na minha vida, devemos revestir. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Meus irmãos, Paulo não tinha falado aqui do amor, porque o amor é a graça que une todas as virtudes umas às outras. Se você podia dar um nome àquela vestimenta que tem todas essas características nela, você pode dizer é o amor, porque é no amor que todas essas características estão juntas. Elas é um elo perfeito que faz isso. Agora você poderia perguntar, o que é que eu ganho com isso? O que é que eu ganho com isso em ser esse tipo de pessoa que se relaciona desse jeito com as pessoas lá fora, que se relaciona dessa forma com as pessoas do mundo? Então, versículo 15, o apóstolo Paulo, de maneira muito especial, também diz que a paz de Cristo seja juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz com o membro do seu corpo e serem agradecidos. Bem, o que Paulo está nos dizendo aqui, meus irmãos, é que a justa arbitragem da paz de Cristo toma conta do seu e do meu coração. Nós não somos mais julgados pelos comportamentos heréticos. Lembra no capítulo 2, versos 16 e 18, Paulo diz assim, ninguém vos julgue, ninguém seja árbitro sobre você. Meus irmãos, não permitam que as pessoas julguem você pelas convicções que você tem da palavra de Deus, pela maneira de você viver. Ninguém se faça árbitro contra você. Sabe por quê? Quando você está vivendo esse tipo de vida, a paz de Cristo, a paz com Deus que já foi realizada na cruz do Calvário e a paz constante de Jesus Cristo, ela será o árbitro em nossos corações. Ela é como aquele juiz no futebol que apita no momento que você peca, quando você erra, quando você está em falta. Você sente aquele toque, a paz, ela tende a desvanecer nesse instante, então você pode voltar e acertar com ela. E você então vai descobrir a satisfação de viver em paz, tanto com Deus, como no corpo de Cristo, como seus membros. Deus nos chamou à paz. O quanto depender de você, tenha paz com todos os homens. Parece que não é esse um conceito muito normal. Às vezes eu encontro pessoas que dão a impressão que o quanto depender de você, tenha briga com todos os homens, tenha discussão com todas as pessoas, não concorde com ninguém. Mas a Bíblia nos diz que é paz. E essa paz ela não é fruto de uma coisa qualquer, de um sentimento, de uma oração que você peça para Deus, mas é desse relacionamento, desse despojar do velho homem e revestir-se do novo homem, é que você começa a desfrutar dessa paz. Então, o versículo 16, Paulo ele chega ao ápice desse momento, dizendo, olhe, habita no seu coração
habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensine e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, cantem salmos, hinos, cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Bem, habitar plenamente a palavra de Deus. O que eles tinham como palavra de Deus? Aquela carta de Colossenses que acabava de chegar à mão deles, era a palavra de Deus, mas nem mesmo eles sabiam. O que eles tinham como palavra de Deus? Os ensinos do Velho Testamento? Provavelmente Paulo ele não era isso, mas sem dúvida Epáfras, ele tinha ensinado aquelas pessoas, e por sua graça e misericórdia, através do discipulado de Paulo, lá em Éfeso, esse homem foi cheio da palavra de Deus. E Paulo dizia que aquele ensino, a palavra de Cristo, que veio através de Epáfras, e aquilo que ele estava falando agora, escrevendo, deveria tomar conta daquele coração. Sabe por que ele fala isso? Porque ele diz assim, olha, esses ensinos, eles são tão necessários, porque vocês vão cuidar uns dos outros. Vocês vão se ensinar mutuamente, vocês vão se aconselhar, mesmo na minha ausência, mesmo na ausência de Epáfras, vocês têm aqui a possibilidade de ministrar uns aos outros, e com alegria, com cânticos espirituais. Paulo ele diz que ele dá aqui talvez uma forma de um culto público, de um ato público, não é? Ou reservado até, onde você louva a Deus, onde você ministra, você ensina. Que coisa boa nós estamos percebendo nesses dias. Quantas pessoas tinham deixado de fazer o seu culto doméstico? Quantas pessoas deveriam ter deixado as coisas espirituais de lado porque não tem tempo para fazer outras coisas? Eu espero que você já tenha feito, antes da mensagem, você já tenha feito aquela primeira parte que foi mandada para você da nossa liturgia, onde você acompanhou com sua família esses momentos todos especiais. Agora, meus irmãos, em que lugar nós podemos fazer isso, se ministrar uns aos outros? Porque na igreja, normalmente, a gente é assim, um aos outros. Normalmente é um professor, é um pastor, é um líder, uma pessoa falando e os outros ouvindo. Mas, meus irmãos, quando Paulo está escrevendo esse texto, as igrejas se reuniam em casas. Elas estavam se reunindo nas casas, de pequenos grupos daquelas casas. Pequenos grupos, do mesmo modo como estamos falando da importância dos nossos pequenos grupos que temos desenvolvido na igreja. A mesma forma como nós temos hoje essa oportunidade de conviver com esses pequenos grupos. Meus irmãos, e é interessante, eu acompanho todos os grupos da nossa igreja e eu percebo o carinho que é desenvolvido entre eles, pessoas que não se conheciam, não sabiam nem o nome e de repente estão convivendo juntos, estão aprendendo. Não é que estão desprezando os outros, mas é que pela convivência daquele pequeno grupo, eles estão ministrando uns aos outros, eles estão se ensinando. E olha, e a gente sabe que daqui a pouco nem pastor Ítalo, eu, ou outros irmãos, Paulo Rogério, outros irmãos que estão ensinando, a Neuma mesmo, o próprio presbítero Saulo, né? O pastor Ítalo, nós nem talvez nós podemos ir para outros grupos, porque esse grupo já sabe como ministrar uns aos outros. E com cânticos, com alegria. E sabe de uma coisa? Você ganha isso. Você ganha essa convicção que Deus pode utilizar a sua vida para ensinar outras pessoas. Em suma, meus irmãos, você vai perceber que tudo que você fizer, então, você vai ter esta alegria no coração. Você vai perceber que essa manifestação da vida em Cristo, como o apóstolo Paulo diz, ela produz uma alegria profunda no seu próprio coração. Meus irmãos, o que nós queremos nesta noite, então, é que todo ensino que vem do alto e de Cristo seja manifestado no seu viver diário, e que todos os filhos de Deus, não é só o pastor, o presbítero, aqueles hereges, mas todos nós precisamos. Tudo isso é porque o mistério de Deus, Jesus Cristo, foi revelado a você. A sua vida está em você, a vida de Cristo em você, e você está escondido com Cristo em Deus. Meus irmãos, o que mais nós precisamos para viver uma vida séria? Este é o real ensino da palavra de Deus. A vida com Deus, ela não vem de um ato simplesmente que vem do céu, uma coisa acontece naturalmente ou extraordinariamente na sua vida, mas vem desta busca constante de você se despir, você se revestir destas coisas tão importantes que é a palavra de Deus. Eu espero que na próxima semana nós possamos tratar então agora como que no meu lar, como no relacionamento com pessoas mais allegadas, do meu dia a dia, eu posso então manifestar
este relacionamento com Deus. Vamos orar. Toma conta, Senhor, dos nossos corações, toma conta das nossas vidas e agora dá-nos a tua bênção, ó Deus, no decorrer desta semana, para que nós possamos manifestar Jesus Cristo através de nossas palavras, nossas ações, em tudo que nós falarmos, pensarmos e agirmos. Em nome de Jesus oramos. Meus irmãos, vão em paz, fiquem em paz. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, que o consolo, o conforto do Espírito Santo seja sobre o seu coração, sobre a sua vida hoje para todo sempre. Amém.